Oi pessoal, tudo bem? Eu queria conversar um pouquinho hoje com você sobre algo que tem me preocupado. Não só com relação às pessoas, mas também com a minha própria vida. Ou seja, o que a gente tem feito da nossa vida? Como que a gente tem gasto o nosso tempo, o nosso talento? Ou seja, tudo aquilo que Deus nos deu. Às vezes eu vou prestando atenção na vida, na minha vida, na vida das pessoas, e eu tenho uma impressão que nós temos perdido essa noção, essa revelação de quem nós somos. Nós somos uma propriedade de Deus, nós temos que lembrar disso. Nós fomos comprados por preço, nós éramos escravos de Satanás. Jesus nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, mas isso teve um preço, o sangue dele. Agora nós somos dele, nós somos propriedade dele e nós temos que viver para agradá-lo. E eu acho que isso, a gente tem perdido um pouco essa noção. E a história da Agar, ela me lembrou muito isso, falou muito no meu próprio coração. Porque quem era a Agar? A Agar era uma escrava de Abraão e de Sara. Naquele contexto, ela não tinha nenhum direito, ela não era uma funcionária, ela não era a empregada doméstica do Abraão e da Sara. Até fica difícil da gente entender com a nossa cultura. Ela não pertencia a ela mesma, ela não tinha direito de voz, ela não tinha direito de opinião, ela era uma escrava. Ela poderia inclusive ser vendida, ela podia ser trocada, era uma escrava. Então, eu acho interessante porque a Sara vê na Agar algo a mais. Ela pensa, puxa, essa menina pode ser mais do que uma escrava. Ela pode fazer algo que eu não sou capaz de fazer. Eu não posso fazer, eu não posso engravidar. Então, a Sara dá essa ideia para o Abraão. A Bíblia diz que o Abraão anuiu a ideia da Sara e aí ela engravidou. A Agar engravidou do Abraão. Só que tem um detalhe. O que está dentro da Agar não pertence a ela, pertence a Abraão e a Sara. Assim como as coisas que Deus nos deu, por exemplo, o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas performances em algumas áreas, os nossos talentos, os nossos dons, a nossa influência, tudo que são dons de Deus. Na verdade, são coisas que Deus colocou em nós para crescer dentro de nós. Claro, nós vamos usar isso também, mas Deus é o dono de tudo isso, porque quando Ele nos comprou o pacote inteiro. Mas sabe qual que é o detalhe dessa história? É que a Agar perdeu esse time. Porque a Agar, na verdade, quando ela engravida, ela se ensoberbece e ela começa a desprezar a sua dona, a Bíblia diz. Ela começa a se achar melhor do que ela. E por causa disso, a Agar teve que fugir. Ela teve que fugir da Sara. Ela foi para o deserto, ela ficou ali naquele momento de escassez, quase que ela morre ali, grávida. E se não fosse o anjo ir ali socorrê-la e enviá-la de volta para casa, ela teria morrido. E eu penso que às vezes a nossa vida se enrola, às vezes a nossa vida se complica toda. A gente vai parar no deserto, a vida parece que meio seca, meio sem graça, meio sem propósito, porque a gente começa a usar aquilo que Deus colocou em nós só para nós mesmos. Então nós começamos a usar o dinheiro todo só para nós mesmos, nós começamos a usar o tempo. Eu tenho visto pessoas cada vez mais ocupadas, não é? O cara já tem um emprego bom, agora ele tem mais outro, ele já tem uma faculdade, agora ele tem mais outra, e mais outra, e mais outra. Ele não tem mais tempo para nada, ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para a família dele, ele não tem tempo para pensar em Deus, porque na verdade ele se apropriou de algo que não é dele. Isso vai dar problema, isso vai levar essa pessoa pro deserto, isso vai complicar a vida dessa pessoa. Então, eu só queria concluir essa meditação lendo para vocês 1 Coríntios 5, o versículo 15, que diz assim, olha, Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Por que Deus morreu? Por que Jesus morreu por nós? Não só para nos salvar,
Não só para nos dar vida eterna, não só para nos tirar das garras de Satanás, isso já aconteceu, mas também para que agora, a partir de agora, a nossa vida, olha só, a gente não viva mais só para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, que a gente possa meditar nessa palavra nesse dia. O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito daquilo que Deus colocou em nós para a sua glória? Nós temos vivido para a glória dele ou para a nossa glória? Um beijo no seu coração e Deus abençoe.